Os desafios da máquina do tempo para a humanidade. Imagine poder voltar no tempo e testemunhar eventos históricos, ou viajar para um universo paralelo onde tudo é diferente, desde as pessoas que conhecemos até os lugares que visitamos. Esses são apenas alguns dos conceitos eletrizantes que a ficção científica nos oferece quando se trata de viagens no tempo e realidades alternativas. Hoje vamos mergulhar em um universo fascinante que tem cativado a imaginação de pessoas de todas as idades, as viagens no tempo e as realidades alternativas na ficção científica. Prepare-se para uma jornada emocionante através de máquinas do tempo, universos paralelos e dilemas existenciais enquanto exploramos o que torna esse tema tão incrível. Desde os clássicos como A Máquina do Tempo de H.G. Wells até os filmes mais recentes de viagem no tempo como De Volta para o Futuro, a ideia de explorar diferentes épocas tem capturado nossa imaginação. Mas mais do que apenas uma aventura temporal, as viagens no tempo nos fazem questionar o que significa ser humano. Elas nos levam a confrontar nossos próprios erros, arrependimentos e desejos mais profundos. Pense nisso. Se você pudesse voltar e mudar uma decisão do passado, o faria? E se isso alterasse todo o curso da história? Esses são os dilemas morais e éticos que muitas histórias de viagem no tempo nos apresentam, desafiando-nos a considerar as consequências de nossas ações e as ramificações do destino. E se cada escolha que fizéssemos criasse um universo alternativo, onde nossas vidas poderiam ser completamente diferentes? Esse é o fascinante conceito por trás das realidades alternativas na ficção científica. Em mundos onde eventos históricos tomaram rumos diferentes e cada decisão tem um impacto profundo, somos confrontados com versões alternativas de nós mesmos e das pessoas ao nosso redor. Essas narrativas nos desafiam a considerar como nossa identidade e nosso destino poderiam ser moldados por circunstâncias além do nosso controle. Elas nos levam a questionar o que é verdadeiramente importante em nossas vidas e como as escolhas que fazemos moldam o curso de nossa existência. À medida que exploramos as vastas fronteiras das viagens no tempo e das realidades alternativas na ficção científica, descobrimos que essa jornada é muito mais do que uma simples escapada da realidade. É uma oportunidade de autoconhecimento, de reflexão sobre quem somos e quem poderíamos ser. A possibilidade da máquina do tempo, explorando as fronteiras da ficção e da ciência. A ideia da máquina do tempo fascina a imaginação humana há séculos, inspirando obras de ficção, debates filosóficos e especulações científicas. Desde as primeiras narrativas sobre viagens temporais até as teorias mais recentes da física, a possibilidade de viajar para o passado ou para o futuro tem sido objeto de intenso interesse e curiosidade. Neste artigo, exploraremos os diversos aspectos relacionados à máquina do tempo, abordando desde suas origens na literatura até as perspectivas científicas contemporâneas sobre o tema. Origens literárias: o surgimento da ideia da máquina do tempo. A concepção da máquina do tempo remonta a obras literárias clássicas, como A Máquina do Tempo de H.G. Wells, publicada em 1895. Nesta obra, Wells apresenta a máquina do tempo como um dispositivo capaz de viajar através das dimensões temporais, levando seu protagonista a explorar o passado distante e o futuro longínquo. Explorando paradoxos, o dilema da viagem no tempo. Uma das questões centrais associadas à máquina do tempo é o paradoxo temporal, que questiona a consistência lógica das viagens temporais. O paradoxo do avô, por exemplo, levanta a questão de se uma pessoa poderia voltar no tempo e interferir no passado de forma a alterar sua própria existência futura. Teorias físicas, abordagens científicas para viagens temporais. Na física, várias teorias e conceitos têm sido propostos como possíveis fundamentos para a viagem no tempo. A teoria da relatividade geral de Einstein sugere a possibilidade de curvar o espaço-tempo de maneira a permitir trajetórias que se aproximem de viagens temporais. Ideias como buracos de minhoca e curvas causais fechadas também são discutidas como potenciais mecanismos para viagens no tempo. Desafios e implicações éticas, considerações na construção de uma máquina do tempo. Além dos desafios teóricos e científicos, a construção de uma máquina do tempo levanta questões éticas e filosóficas profundas. Como lidar com a responsabilidade de alterar o curso da história? Quais seriam as consequências de interferir no passado ou no futuro? Perspectivas futuras, avanços tecnológicos e científicos.
Apesar dos desafios e dilemas associados à máquina do tempo, avanços significativos na física teórica e na tecnologia podem um dia tornar a viagem temporal uma realidade viável. Pesquisas em campos como a computação quântica e a teoria dos buracos negros continuam a expandir nosso entendimento das leis fundamentais do universo, abrindo portas para possibilidades antes consideradas puramente imaginativas. A máquina do tempo representa não apenas um objeto de ficção intrigante, mas também um ponto de convergência entre a imaginação humana e os limites do conhecimento científico. Enquanto exploramos as fronteiras da possibilidade temporal, somos desafiados a refletir sobre nossa própria relação com o tempo, a história e o futuro da humanidade. A possibilidade de uma máquina do tempo traria implicações profundas e complexas para a civilização humana. Se tal dispositivo fosse criado e sua utilização se tornasse viável, estaríamos diante de desafios e oportunidades sem precedentes. Em termos positivos, uma máquina do tempo poderia abrir novas fronteiras para a exploração do passado e do futuro, permitindo-nos compreender melhor nossa história, corrigir erros do passado e antecipar possíveis cenários futuros. Poderíamos testemunhar eventos históricos de primeira mão, aprender com as civilizações do passado e até mesmo contribuir para o desenvolvimento de um futuro mais promissor. No entanto, as implicações negativas também são significativas. A interferência indevida no curso natural dos acontecimentos poderia desencadear paradoxos temporais e consequências imprevisíveis. Alterar o passado poderia distorcer a linha do tempo de maneiras inimagináveis, levando a realidades alternativas e crises existenciais. Além disso, questões éticas e morais surgiriam em grande escala. Quem teria o controle e a responsabilidade de usar uma máquina do tempo? Como garantir que sua tecnologia não seja explorada para fins nefastos, como manipulação histórica, controle autoritário ou mesmo a criação de realidades distópicas? Portanto, uma possível máquina do tempo representaria não apenas uma conquista científica extraordinária, mas também um desafio ético e moral que exigiria um cuidadoso equilíbrio entre o potencial de avanço e os riscos para a própria integridade da humanidade. A reflexão cuidadosa sobre essas questões é crucial ao considerar os limites e as possibilidades de tal tecnologia hipotética. Curta, comente e compartilhe esse vídeo. Se inscreva no canal para mais artigos sobre ficção científica.